Amém, queridos? Bom dia para todos. Graça e paz para o seu coração. Muito bom estar aqui com vocês. Achei muito bacana aqui a apresentação sobre essa necessidade lá na África, né? Estava falando ali com o pastor Telmo. Em agosto nós vamos estar rodando um curso lá em Angola, não é? Um discernimento, acho, assim, um discernimento missionário sobre a África, que eu creio que é muito importante. Alguns países da África, obviamente, eles precisam muito de assistência, não é? Quando acontece uma tragédia como essa, que aconteceu nesses países aí, furacão, tempestade, é muito importante a gente ser rápido, no sentido de trazer assistência. Mas, por um outro lado, também o assistencialismo, ele tem que ser de curto prazo, não é? Quando o assistencialismo começa a prolongar, você vai dando, você começa a viciar na miséria, não é? A gente faz uma diferença entre assistencialismo e desenvolvimento comunitário. Qual que é a grande chave do desenvolvimento comunitário? Você responsabiliza o indivíduo por ser parte da solução do problema dele. E eu estou dizendo isso porque eu sei que aqui são pastores e todos nós temos um grande potencial de implementar projetos assim, projetos onde nós vamos realmente ajudar essas pessoas, mudar, e para isso você mudar os valores de alguém, não tem jeito, você tem que mudar o sistema de crenças, não é? E nós podemos fazer uma grande diferença nesse sentido, né? É o que a gente vê também aqui no Brasil, infelizmente, não é? Com toda essa ideologia do marxismo cultural, o princípio é esse, é o assistencialismo eleitoreiro, que não fortalece o pobre, fortalece a pobreza. Então, o cara ele vai ter mais filho para ganhar 200, 300 reais a mais, né? Porque cada filho que ele tem, ele ganha 200, 300 a mais, não é? Mas continua vivendo uma vida totalmente medíocre, não é? Então, a gente precisa de fazer uma revolução nesse sentido. A grande comissão é ensinar as pessoas a guardar os mandamentos de Deus, não é? Mas realmente eu creio que a gente vive assim um momento, aliás, para cada situação missionária que a gente se envolve, tem que discernir o tempo e o modo, não é? Como fazer missões ali. E realmente é um momento mesmo da gente dar uma assistência, principalmente ali em Moçambique, né? Foi muitos lugares devastados, as pessoas não têm o que comer, não têm o que beber, né? Precisa realmente de ajuda. Mas vamos nos sentir também desafiados a projetos onde nós vamos causar um desenvolvimento, não é? na forma de pensar desses povos, né? Vamos colocar esse tempo aqui diante de Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra pastoral, não é? Vamos dizer assim, quero te animar e também, sei lá, te dar de repente, algumas ferramentas, né, para o seu ministério pastoral, né, no sentido funcional do dom. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, quando as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Nos colocamos diante do Senhor. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Oramos por aquela liberdade que só o seu Espírito proporciona, que realmente seja um tempo onde tudo aquilo que o Senhor tem designado vai se cumprir nas nossas vidas. Que o Senhor, mais uma vez, tenha misericórdia e libere sobre nós a sua palavra, aquela que procede da sua boca, que para ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. No nome de Jesus. Queria ler um versículo aqui com você, um versículo conhecido, Josué, capítulo 2, verso 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo:
andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Josué 2:1. Gostaria de caminhar com você aí sobre essa palavra, né, sobre essas águas. Um dos livros na Bíblia assim que mais despertam a minha atenção e que eu mais tenho estudado devocionalmente é o livro de Josué. Eu gosto muito do livro de Josué. É um livro que fala sobre conquista, não é? É interessante quando você estuda a Bíblia, a gente vai percebendo que a trajetória histórica de Israel alegoriza de uma forma muito profunda as nossas conquistas em Cristo. Por exemplo, o livro de Êxodo, alegoricamente, a experiência da salvação, a saída do Egito. Não é? Quando a gente fala esse termo, sair do Egito, a gente entende muito bem o que é isso. O que é sair do Egito? É você sair da escravidão do pecado, não é? Então, a saída do Egito tem esse simbolismo, como que Deus julgou todas as divindades do Egito, desde o rio Nilo, que era adorado como fonte de prosperidade, até a morte, que era sinistramente cultuada através das pirâmides, aquelas megalomaníacas pirâmides. Cada uma daquelas pragas sinalizadas por Moisés, na verdade, Deus estava execrando cada um dos falsos deuses do Egito, um após o outro. Deus foi execrando, humilhando os falsos deuses e com mão forte, braço estendido, sinais, prodígios e maravilhas, Deus arrancou Israel da escravidão do Egito, uma vida de escravidão. Então, a travessia do Mar Vermelho, esse batismo no sangue de Jesus, não é? Deus nos tirando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Depois veio o deserto, quando Deus começa a trabalhar nessa mentalidade de escravo. Porque uma coisa é você tirar o povo do Egito, outra coisa é tirar o Egito do povo. Uma coisa é você tirar alguém da favela, outra coisa é você tirar a favela da pessoa. Então, é isso até que eu estava falando aqui, sobre desenvolvimento comunitário, sobre lidar com o sistema de crenças e de falsas crenças, não é? E o deserto é esse... Som. O deserto é esse famoso seminário da geração Josué e Calebe. Veja bem, é um seminário que tem um índice de aprovação muito baixo, porque de toda aquela geração, só 2 foram aprovados nesse seminário. Essa é a lei do deserto. Ou você sai aprovado, ou você não sai. Não é? Então, infelizmente, toda aquela geração morreu lá. Mas é quando Deus começa a lidar com a nossa mentalidade de escravo. Depois vem aí a conquista de Canaã, que entra o livro de Josué. E Canaã, na verdade, é uma tipologia da nossa alma, não é? É uma terra, a alma, obviamente, é uma terra boa, que emana leite e mel, não é? Quem que criou a nossa alma? Deus, não é? Mas qual que é o grande problema da alma? É que ela está ocupada por inimigos que se defendem através de fortalezas, não é? Então é importante entender que Canaã não está fora, mas Canaã está dentro de nós. O reino de Deus não vem com aparência exterior, mas está dentro em nós, não é? Então, é uma conquista, a vida cristã é uma conquista. Novo nascimento, gente, é um evento crítico
A partir do momento que você compreendeu a mensagem do Evangelho e você se rende à mensagem do Evangelho, o Espírito Santo vivifica o seu espírito, você nasce de novo. Quanto tempo demora para uma pessoa nascer de novo? É crítico. Agora, a conquista da alma já envolve muita perseverança. Inclusive, Jesus disse, na vossa perseverança possuireis as vossas almas. Então, a conquista da alma, na verdade, exige muito quebrantamento, muita renúncia. Josué é uma tipologia do Espírito Santo, né? Quando a Bíblia fala, Josué, onde você colocar a planta dos seus pés é seu. Esse é o princípio da conquista. Não é o tanto que você tem do Espírito Santo, mas o tanto que o Espírito Santo tem de você. É você se deixar ser conquistado. Não é meritocracia, é rendição, é quebrantamento. É o Espírito Santo ter domínio sobre cada área da nossa alma, do nosso comportamento. E muitas vezes a gente se pega assim, você é até uma pessoa nascida de novo, mas em muitas áreas a sua alma não é convertida, aliás, ela é desconvertida. Por quê? Porque existem conspirações, existem fortalezas que conspiram contra a implantação do reino de Deus nas nossas vidas. E isso, então, é um chamado pastoral, não é? Cuidar de gente, cuidar das pessoas, não é? Assim, de alguns anos para cá, eu tenho procurado investir bastante nesse sentido, em ajudar a igreja a ter uma cultura de cuidado, investir na saúde e na qualidade do crescimento da igreja, porque crescimento não é só quantitativo, obviamente, o aspecto quantitativo é importante. Gente, números é tão importante que tem um livro na Bíblia que chama Números. Então, é importante. Números não, números é importante. Mas crescimento sem qualidade, sem saúde, gente, é uma tragédia. Nem todo crescimento é sinônimo de saúde. Você pega um câncer, o que é um câncer? É crescimento. Câncer é crescimento, mas é um crescimento que peca contra a saúde e a estética de um organismo e pode até matá-lo. Então, é muito importante. E muitas igrejas hoje, elas estão se despertando para isso, porque quando você consegue implantar uma cultura de cuidado, essa é uma das melhores maneiras de você alargar a porta de entrada da igreja e estreitar a porta dos fundos, que tem sido um dos grandes dilemas de muitos pastores. Eu converso com pastores, eu lembro um pastor falando, olha que a igreja desse pastor não é tão grande, mas ele falou, Cote, eu perco em média 500 pessoas por ano. Lógico, tem gente convertendo na igreja dele, mas, olha, a porta dos fundos, então a igreja fica ali, trocando 6 por meia dúzia, não cresce, entra 500, sai 500. Então, como que a gente pode mudar uma realidade como essa? Né? Inclusive, isso me chamou muita atenção, uns 15 anos atrás, essa estatística, né, de que já existe uma população equivalente à população evangélica que já foi evangélica e não é mais. Na época, em torno de uns 40 milhões de apóstatas do evangelho, ou seja, pessoas que já estiveram sentadas numa cadeira como você está e hoje estão se tornando as piores pessoas da nossa sociedade, porque essa é a dinâmica da apostasia. Torna-se o segundo estado pior do que o primeiro. Você pode observar as piores pessoas da sociedade, infelizmente, são pessoas que estão numa dinâmica de apostasia, não é? Então, como a gente, vamos dizer assim, evitar essa sangria na grande colheita que nós temos feito como igreja, não é? Então, aqui entra o ministério pastoral. Eu sei que ministério pastoral ele é muito amplo, às vezes tem pastores que estão mais na área administrativa, não é? Outros estão até numa área mais logística, não é? Mas, funcionalmente falando, o pastor é essa pessoa que tem que aprender não só a alimentar o rebanho, mas principalmente cuidar do rebanho. E a gente sabe que as pessoas que chegam hoje na igreja, muitas delas, assim, puxa vida, chegam num estado bem crítico, né?
Então, como que nós vamos lidar realmente com todo esse crescimento que, graças a Deus, está acontecendo? Gente, se tem um cara que é empolgado com a igreja, esse cara sou eu. Quando eu vejo alguém falando mal da igreja de Jesus, rapaz, eu fico meio assim furioso, né? Porque, olha, Deus tem levantado nessa nação, gente, a gente não faz ideia. Uma igreja poderosíssima, um exército com bandeiras, coluna e firmeza da verdade. Deus tem levantado um povo muito poderoso. A igreja vencedora, não é? Então, dentro dessa perspectiva de lidar com a pessoa, com as questões da alma, com a Canaã da alma. Porque, veja bem, é o que eu falei, não é? É a mesma coisa quando Deus falou para Josué, né, pensando aqui fisicamente, belicamente, Josué tinha que fazer uma conquista, Deus promete uma terra, só que quando ele chega lá na terra, qual que era o problema? A terra estava ocupada. E quando a gente fala em discipulado, não é, em restauração, a gente precisa de pensar muito no princípio da ocupação. A terra estava ocupada. Então, haviam inimigos, haviam povos terrivelmente malignos, inclusive a Bíblia descreve um incremento da maldade desses povos, dizendo a medida da iniquidade dos cananeus chegou até os céus. Veja bem, o copo já estava transbordando, haviam lá os ascendentes de Golias, uns carinha de 3, 4 metros de altura, 6 dedos em cada mão, fortalezas, cidades fortificadas. Então imagina, Deus promete para José, vou te dar uma terra boa, que mana leite e mel, só que você chega lá, a terra está ocupada. Muito amigo, né, Senhor? De certa forma, já viu, é quando você aceita Jesus, é isso. Não, aceitei Jesus, vou para o céu. Só que quando você olha para dentro de você mesmo, existem fortalezas. Essas fortalezas não estão fora de nós. Elas estão dentro de nós. Existem ali muitas estruturas que estão conspirando realmente contra a implantação do reino de Deus na nossa alma. Então, existe muita coisa que nós vamos ter que guerrear, conquistar, com muito quebrantamento, com muita humildade, com muita perseverança, não é? E como eu falei, esse é o trabalho do conselheiro. E eu gostaria de compartilhar com você aqui, nesse texto, né, alguns princípios que são importantes. Esse capítulo 2, aqui de Josué, se você perceber, o evento principal dele é exatamente esse trabalho dos espias. Josué, ele comissiona aqui 2 homens, não é isso? Ele comissiona 2 homens, e esses homens vão espiar a terra. Isso é, essencialmente falando, o ponto de partida do ministério pastoral, do ministério do aconselhamento, quando você vai lidar com as fortalezas da alma de alguém, não é? Lógico que isso demanda maturidade, eu sei que eu estou falando aqui para um grupo de pessoas maduras, mapeadores, pessoas que têm capacidade de construir um diagnóstico correto, porque esse é o fundamento de uma terapia que funciona. Se você tem um diagnóstico errado, já dançou tudo. Mas essa não é, obviamente, uma tarefa para pessoas neófitas. É interessante, na primeira vez, quando Moisés enviou aqueles 12 espias, não sei se você se lembra, não é? Cada um daqueles espias, eles não eram homens qualquer, eles eram homens de patente elevada, cada um deles era príncipe de uma das 12 tribos de Israel, ou seja, pessoas que tinham maturidade, experiência em liderança, essa capacidade sacerdotal para representar o povo, e mesmo assim, diante daquela tarefa, daqueles 12, 10 deles se intimidaram. Tem muita gente que, quando
pega mesmo a tarefa pastoral de enfrentar os problemas e os conflitos dos outros, rapaz, essas pessoas sucumbem. Eles não têm estrutura para lidar com isso. Aliás, querendo ou não, ministério pastoral é desgastante mesmo. E se você não tiver uma certa maturidade, não é interessante como muita gente pifa no ministério. Mas daqueles 12, só 2, Josué e Caleb, realmente se posicionaram da maneira correta. Mas se você perceber, por causa daquele fracasso que eles tiveram ali no mapeamento da terra, no diagnóstico, por causa daquele fracasso, isso custou para Israel um preço de 38 anos de peregrinação no deserto. Olha, quando você lida realmente, não é, com as demandas de uma pessoa, se você não faz o diagnóstico correto, você vai dar a volta no deserto. Eu, às vezes, assim, por isso que eu faço uma diferença entre você pastorear uma pessoa e você pastorear as crises de uma pessoa. Existe e assim, me entenda, gente, eu não tô querendo ser crítico, ácido, não é assim, mas é uma cultura nossa, às vezes é a luz que a gente tem, é o que eu chamo os pastores bombeiros, apagadores de incêndio, porque o que a gente aprendeu foi isso. De repente, a pessoa na sua igreja entra em crise, puxa vida, você vai lá, você faz uma visita, você toma um cafezinho, você faz uma oração com ela, a pessoa se sente melhor. Você deu um analgésico para ela. Aí, daqui a pouco, o outro está em crise, você vai fazer uma visita para ele. Eu conheço pastores que eles fazem 4, 5, 6 visitas por dia. Por isso que o cara fica tão gordo. Não tem jeito. Não, é verdade. Porque as ovelhas querem tratar bem o pastor. Mas, de repente, aquele primeiro que ela tinha ido, feito uma oração, já está em crise de novo, não é? E esse cara, quando vê, ele se vê numa rotina desgastante, não de pastorear as pessoas, mas de pastorear as crises delas. E nunca realmente resolve o problema. Exatamente porque isso não parte de um diagnóstico efetivo, que é o que Josué está fazendo aqui. Um aspecto muito importante assim no sacerdócio, aliás, se tem uma área que nós somos muito roubados na igreja, é essa área do sacerdócio. Porque toda construção sobre sacerdócio, ela não está no Novo Testamento, ela está no Antigo Testamento. E muitos de nós aprendemos sobre uma teologia da substituição. Não é? Tipo assim, a igreja veio substituir Israel, né? É a coisa mais ridícula que tem. O Novo Testamento não veio substituir, ele é uma continuação de toda uma construção essencial que Deus fez lá atrás. Então, hoje, quando a gente fala em sacerdócio, pelo menos assim, no início, quando eu ouvi essa palavra, para mim era uma palavra muito católica. Não é? O sacerdote, o padre. Mas o conceito de sacerdócio nas Escrituras, ele é fundamental. Inclusive, ele carrega essa revelação da nossa função. Aliás, toda função, toda profissão tem um caráter sacerdotal, é intrínseco. Você pode observar que o sacerdote, ele agregava uma série de funções. O sacerdote era o pastor, o cozinheiro, o cantor, o médico, o juiz, o investigador de polícia. O que eu quero dizer é que toda profissão carrega um sacerdócio. Medicina é uma profissão altamente sacerdotal. Um investigador de polícia, gente, isso é uma profissão altamente sacerdotal. É um serviço de inteligência. Então, não existe, biblicamente, para vocação, essa
diferença entre sagrado e secular. Ah, isso é sagrado, isso é secular. Se eu prego o evangelho, é sagrado. Se você é um médico, você é secular. Se você é um engenheiro, você é secular. Não, toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada. É sagrada. E a questão do sacerdócio é exatamente a inteligência, é o aspecto da inteligência no exercício do nosso serviço. Por isso, você pode observar, o que a Bíblia mais nos ensina sobre sacerdócio? Que você tem que desenvolver um apetite pela investigação. O sacerdote, você pega lá a lei da lepra, deu uma lepra no cara, quem que ia examinar? O sacerdote. Ele ia examinar aquilo, e dependendo do discernimento que ele tivesse, ele ia dar uma receita. Quando acontecia um homicídio, quem que ia investigar esse homicídio? O sacerdote. Era feita uma investigação. Então, em vários sentidos, a gente percebe que o ministério sacerdotal, e se existe hoje, por exemplo, uma medicina inteligente, uma polícia inteligente, por que não ter um pastoreamento inteligente? O que eu quero falar para você é sobre esse pastoreamento inteligente. E a inteligência do pastoreamento, da medicina, da polícia, está na capacidade investigativa. Se você quer ser um pastor, funcionalmente falando, você vai ter que desenvolver um apetite pela investigação. Porque é fácil você pegar uma pessoa que está com um problema, um casamento que está com um problema, vamos fazer uma oraçãozinha aqui, fazer uma rezinha brava aqui. Mas você não resolve. Você não resolve, você está sendo superficial. Enquanto a gente não discerne a construção daquilo, a gênesis, não é? Onde aquilo começou, por que começou, não é? Quando a gente não entende realmente o processo, muitas vezes a gente se vê perdido. E quando uma pessoa chega na igreja e, de repente, ela realmente não tem uma assistência assim, não é? A gente não consegue digerir a problemática das pessoas que estão chegando na igreja, lógico que com o passar do tempo, uma pessoa enferma, uma pessoa doente, uma pessoa cheia de coisas não resolvidas, não é? Ela se torna um polo de conflito. Às vezes eu falo brincando assim, normalmente, né, a pessoa doente, ela não consegue ter vitalidade para produzir frutos, e quem não produz fruto, quem não dá fruto, dá galho. Acaba dando galho, acaba dando problema, a igreja racha, é o cara que vai rachar a igreja, é o cara que vai, né, apostatar, é o cara que vai sair, vai dar problema. Então, eu quero, que esse é um assunto muito amplo, né, mas eu quero compartilhar com você, caminhando aqui nesse texto, alguns princípios sobre esse exercício do diagnóstico, do sacerdócio. Então, começa aqui, quando a Bíblia fala enviou Josué, isso significa que não pode haver espaço para presunção, para independência humana. Nós precisamos de ter uma consciência profunda do nosso chamado, não é? Porque quando você fala de cuidar de pessoas, realmente, você tem que ter um chamado, não dá para ser só assobiado, mas a pessoa tem que ter uma direção de Deus, realmente, para se envolver nesse sentido. Veja bem que esses dois homens ali, eles foram enviados por Josué. Nós precisamos de ter uma consciência muito profunda da direção que o Espírito de Deus está nos dando realmente nesse sentido, uma sensibilidade à voz e ao chamado de Deus. E fala assim, enviou Josué 2 homens. É interessante, assim, eu gosto muito desse conceito e cada vez mais eu percebo como que isso é importante, a gente trabalhar com equipe. Número 2 aqui fala sobre parceria, testemunho.
é o diferencial entre uma pessoa e uma igreja, pelo menos na concepção de Jesus. Jesus falou, onde 2 ou mais se reunirem em torno do meu nome, ali eu estarei presente. Veja bem que a presença de Deus, apesar de Deus habitar em nós, lógico, nós somos o templo que o Espírito Santo habita, todavia, a presença de Deus se manifesta na unidade, não é no indivíduo. Deus habita em nós, mas a presença dele é na unidade. Esse conceito de equipe pastoral, acho que toda igreja, isso tem que fazer parte da vida de toda igreja, ter uma equipe pastoral que realmente funciona, não é? Nesse sentido. Tem um paradigma um pouco antigo, que hoje é difícil usá-lo, né? Mas antes falava muito assim, homem aconselha homem, mulher aconselha mulher. Mas hoje esse negócio está difícil, você bota homem para aconselhar homem, daqui a pouco virou manhaca. Mulher para aconselhar mulher, rapaz. Qual que é a melhor coisa? Equipe. Então, quando fala aqui 2 homens, está falando desse conceito da equipe, lógico, não é? Esse mapeamento, o aconselhamento, envolve interdependência, essa conivência entre o conselheiro e o aconselhado. É muito importante, então, nesse sentido, a gente cultivar relacionamentos sadios, evitando ansiedade, controle, manipulação, ou qualquer outra motivação que seja tóxica à comunhão. Não é? Então, é o espírito de unidade. E se você não tem pessoas maduras, é impressionante como que um aconselhamento pode ser totalmente desvirtuado. A gente vê isso, né? Você pega um líder imaturo, quando vê ele já está se sentindo dono da pessoa, começa a controlar, não é? Se tem possessividade, começa a asfixiar a individualidade do outro. Ontem a gente até falou um pouco aqui sobre emancipação, né? Ao invés da pessoa ter a intenção de emancipar, porque todo processo de maturidade que não tem por objetivo a emancipação, ele torna-se doentio. Tem que ter início, meio e fim, não é? Seja quando você vai num psicólogo, seja quando você tem um discípulo, sempre tem que ter início, meio e fim. Jesus disse, vinde a mim, vinde após mim, e não falou fique, ele falou ide. Tem que emancipar, não é? Às vezes você pega lá o cara, está indo no psicólogo, 14 anos que eu estou no psicólogo. Gente, isso é um atestado de incompetência, isso é doentio, é codependente. Você não sabe quem que é mais doente, se é quem está cuidando ou se é quem é cuidado. Estou discipulando essa pessoa há 30 anos, é meu discípulo. Gente, pelo amor de Deus, imagina se eu vou tratar o meu filho de 30 anos como se ele fosse uma criança de 6 anos. Ele é adulto, casado, tem a vida dele, vai arcar com as escolhas dele, emancipado. Então, a gente precisa de estabelecer uma cultura de emancipação. Todo aconselhamento que não tem por objetivo a emancipação vai adoecer, vai virar codependência, um lambendo a ferida do outro. Você não sabe quem é mais doente, se é o pastor ou se é a pessoa. Tem que emancipar. Então, essa legítima capacidade e autoridade para mapear, lógico, vai depender da concordância, da conivência, da interdependência, da complementabilidade dos dons. Por isso é tão importante uma equipe, 2 homens. Aí fala assim que eles foram enviados desde Sitim. Sitim era ali o local onde todas as forças de Israel estavam reunidas. Isso fala de uma retaguarda ministerial, sacerdotal, um QG, uma base de operações, não é? Lógico, é muito importante aqui, toda pessoa que está no Ministério do Aconselhamento tem uma cobertura, não é verdade? Tem uma cobertura. Prestação de contas. Uma prestação de contas.
A pessoa não pode ser uma pessoa isolada lá na frente. Olha, esses dois homens, nós vamos ver, eles estavam entrando lá no coração do território do inimigo. Mas, por trás deles, tinham exércitos. Inclusive, os exércitos de Israel eram 6 exércitos, cada um deles formados por 2 tribos. Havia uma liderança, havia um exército, havia uma retaguarda, não é? Então, o conselheiro, o pastor, não pode ser uma pessoa que sofre de isolamento, não é? Independente. Tem que ser pessoas capazes de representar uma conjuntura ministerial. Aprofundando aí um pouquinho mais. Aí fala assim, a espiar secretamente. Eu queria fazer aqui uma aplicação disso, espiar secretamente. A gente pode desdobrar essa perícia, né, essa realmente uma demanda de perícia no trabalho do aconselhamento em algumas características que são fundamentais. Espiar secretamente. Primeiro, isso fala de discrição, não é? Lógico, como pastores, como conselheiros, se tem uma qualidade que nós temos que desenvolver é a discrição, não é? Conselheiros são bons observadores, pessoas discretas, leais, confiáveis, pessoas que sabem guardar segredos, respeitar a privacidade dos outros. Porque imagina, se a pessoa vai abrir o coração dela com você, fala, ô, meu irmão, você pode abrir o coração, mas eu tenho uma fraqueza, eu sou fofoqueiro. Cara, né? Não vai dar certo. Então, a fofoca é o suicídio do ministério pastoral. Se o cara abre o coração com você de manhã e à noite você faz um sermão com aquilo que ele te contou, cara, olha, não precisa nem do diabo para destruir a sua igreja, né? Também uma coisa importante aí nesse espiar secretamente é a pessoa ser livre do que eu chamo uma concupiscência de reconhecimento. Ou seja, o conselheiro, o pastor, precisa de ser uma pessoa livre, que já venceu essas barreiras impostas pelas carências emocionais. Ou seja, alguém que não precisa chamar atenção para si mesmo, que não tenta carnalmente impressionar os outros com a sua espiritualidade. Não é? Às vezes é o que a Bíblia fala do neófito, que se ensoberbece, cai no laço do diabo, não é? Então, o conselheiro, ele não pode ser aquela pessoa que precisa de tapinhas nas costas, de reconhecimento. E, normalmente, no Ministério do Aconselhamento, é impressionante como acontece coisas sobrenaturais, não é? E isso acaba atraindo muita gente, às vezes, despreparada. E as pessoas começam, então, a achar que é elas, não é? É comum a gente ver, não, eu sou, né, da elite do aconselhamento, eu sou, não sei, pelo amor de Deus, é um negócio complicado. Então, a pessoa tem que ser livre dessa concupiscência de reconhecimento, não é? Quando uma pessoa ela tem a necessidade de se autoafirmar, rapaz, tem um problema sério aí. Também, aqui, esse espiar secretamente, ou seja, é a pessoa saber encarar o inimigo sem supervalorizá-lo, confiando plenamente na pessoa, no caráter, na provisão de Deus, não é? Um erro, assim, na nossa epistemologia, na nossa cosmovisão, o problema do animismo, é quando a gente começa a supervalorizar a ação do inimigo, a ação dos demônios. Gente, Deus é Deus e sai da reta. Um com Deus é maioria, 2 é covardia. Entende? Então, é muito importante, assim, esse espiar secretamente. Olha, você está confiando ali na proteção de Deus, é Deus. Não é? A questão aqui não é o inimigo. Aliás, quando você historicamente estuda ali sobre isso, né, na nação de Israel, você pode observar, o problema de Israel nunca foi o inimigo.
todas as vezes que Israel se afastava de Deus, os inimigos se levantavam. Eles voltavam para Deus, os inimigos eram destruídos. O problema não é o inimigo, é o nosso relacionamento com Deus. Esse é o problema. Não é? O desafio de Neemias, ali, você lembra? Sanbalat, Tobias, Gesem, os inimigos da paz, os inimigos do muro, da proteção, eles queriam tirar Neemias da construção. Vem cá, e tal, e provoca. Neemias, qual que foi a prioridade? Guerrear contra o inimigo ou fechar as brechas? Fechar as brechas. Essa é a prioridade. Deixa o inimigo se morder, né? Fecha as brechas. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Aí fala assim: andai e observai a terra. Então, esses são aqui as duas ações do mapeamento, da busca, do diagnóstico, né? O pastoreamento. Andai e observai. Então, o primeiro verbo é esse, o verbo andar, né? Você ter essa capacidade pastoral de percorrer os redutos da alma humana, mobilizar-se através de perguntas inteligentes. Quando você está atendendo um caso, você tem que saber fazer as perguntas certas. Se lembra, como eu disse, Canaã, gente, não está fora, está dentro de nós, é a nossa alma. As fortalezas não estão fora, estão dentro de nós. Esses inimigos aí, por incrível que pareça, que conspiram contra o reino de Deus, eles não estão fora, estão dentro de nós. É comum algumas pessoas chegarem nessa conclusão: achei meu maior inimigo, eu mesmo. E esse processo de autossabotagem. Então tem que caminhar, tem que andar na terra. Essa foi a ordem de Josué: andai e observai. Andai. Então, andar, para você caminhar num aconselhamento pastoral, a primeira coisa é saber fazer as perguntas certas. Se você faz a pergunta certa, você tem a resposta certa. Se você faz a pergunta errada, você vai ter a resposta errada. Andai. Não é? E também pela compaixão. Só tem uma maneira de você chegar onde você tem que chegar, para você chegar nas tragédias da alma humana, é sempre pela compaixão. Você faz a pergunta certa, não é? Você vai se aproximando da verdadeira raiz do problema, do conflito. Pessoas e conflitos sempre têm uma gênese, tem um início, tem um princípio, tem uma construção, não é? O processo é uma lei. Então, quando você faz a pergunta certa, aí você tem que se compadecer. Se você é um pastor que perdeu a compaixão, provavelmente você vai se tornar uma pessoa meramente técnica. Não vai funcionar. Você pode olhar, eu sempre falo, compaixão é o território dos milagres. Quando Jesus olhava para as multidões, a Bíblia fala assim: como tendo compaixão delas. Você lembra lá a cura daquele leproso? Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E a Bíblia fala, Jesus se condoendo dele. O que é condoer? Sentir as dores com. Sentindo as dores daquele homem. Falou, eu quero. E o tocou, seja curado. A compaixão. Para você caminhar nas ruínas de Jerusalém, como Neemias também fez, para você se aproximar das tragédias, das misérias da alma de uma pessoa, você precisa de se encher de compaixão. Foi o que Jesus conta nessa parábola do samaritano, não é? Um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, vendo, encheu-se de compaixão. É você entender o problema da pessoa do ponto de vista dela. Um dos maiores erros que a gente comete como conselheiro é tentar usar a nossa autobiografia para ajudar a pessoa. Não é? Às vezes a nossa autobiografia pode até nos ajudar a sermos mais compassivos, porque você passou por uma situação também muito difícil. Mas não se iluda pensando que o problema da pessoa é como o seu e que a pessoa está se sentindo como você se sentiu. Não é?
nós temos que intencionalmente fazer esse esforço de entender o problema da pessoa do ponto de vista dela, não do nosso ponto de vista. E quando a pessoa se sente compreendida, aceita, qual que é a tendência dela? Abaixar as defesas. Você sabe que tem gente que só da pessoa se sentir compreendida, a pessoa fala assim, olha, estou curado, não preciso de mais nada, até que enfim, alguém me entendeu. Era tudo que ela precisava, ser compreendida. O fato de você entender a dor e o problema da pessoa do ponto de vista dela não quer dizer que você não possa discordar dela. Às vezes é o que você vai precisar de fazer. Mas quando a pessoa se sentiu compreendida, que ela desarmou, aí sim, você pode até discordar. E é quando nós vamos causar as principais mudanças na vida dessa pessoa. Mas isso parte de uma compaixão. Compaixão. Para você caminhar na alma de uma pessoa, andar na alma, discernindo, não é, as áreas onde estão os problemas, perguntas certas, muita compaixão. Fala, andai e observai. Lógico, é fazer uma leitura correta da situação, examinar com profundidade, não é? Saber valorizar aqueles detalhes que são relevantes, porque de repente você está ouvindo uma história ali e você percebe que tem pontos que são realmente nevrálgicos, que é o que nós vamos falar aqui agora, porque a Bíblia fala assim, andai e observai a terra, vírgula, e a Jericó. O que é Jericó? Veja bem que havia aqui um alvo que eles tinham que chegar, sim ou não? Tudo bem, eles iam caminhar na terra inteira, eles iam mapear a terra, observar a terra, mas onde que eles tinham que chegar? Jericó. O que é Jericó? A fortaleza. A fortaleza, não é? Havia um alvo específico. A base, realmente, da restauração de uma pessoa é você lidar com essas fortalezas. Deixa eu tentar, assim, tornar isso mais claro, porque quando a gente fala de fortaleza, o que são essas fortalezas? São essas áreas de autoproteção, autoafirmação, compensação, fuga, descontrole. São elementos, comportamentos que realmente qualificam uma fortaleza. Esse termo aqui, fortaleza, inclusive, é um gancho que o apóstolo Paulo pegou lá em 2 Coríntios, capítulo 10, quando ele fala, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e todo falso conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E no original, ali no grego, essa palavra fortaleza tem a ver com isso. Prisões construídas por raciocínios, por mentalidades, por um conjunto de falsas crenças. Gente, existem crenças que podem fazer da nossa vida uma vida miserável, uma crença baseada na inferioridade ou na superioridade, não é? No machismo, no feminismo, no homossexualismo, não é? Ou numa ideologia religiosa como o islamismo, como sei lá, não é? Então são fortalezas, são prisões construídas por raciocínios. Mas, lógico, no contexto, quando você está lidando com personalidade humana, essas questões aqui são muito importantes. E, normalmente, esses comportamentos você vê de longe. Rapaz, Jericó, você avistava de longe. Por esses comportamentos, você bate o olho e está lá aquela Jericózona lá. Você não tem dificuldade de ver. Por exemplo, área de autoproteção. Você toca naquele ponto, a pessoa se protege, levanta as defesas, não é? Os soldadinhos se levantam, os mecanismos de autodefesa.
você percebe que tem ali a pessoa que tem que se super proteger. Inclusive, você percebe que tem um problema. A pessoa não consegue ser livre naquela área. Sempre se super protegendo. Ou aqui a autoafirmação. É um outro mecanismo que explica uma fortaleza. O que é autoafirmação? É quando a pessoa tem a necessidade de se afirmar, de provar para os outros o que ela é, o que ela não é. Gente, quando você tem a necessidade de provar para os outros alguma coisa, no fundo, é porque você não é, tem uma luta na sua identidade. Porque quando você é algo ou alguém, você é, você não tem que provar nada, você é. Agora, se você tem que provar, tem um conflito. Um líder que chega e fala, irmãos, eu sou o líder aqui. Olha, já deixou de ser. Se você precisa se autoafirmar dessa forma, você pode até ser o chefe. Mas líder é diferente, as pessoas seguem voluntariamente. Autoafirmação, isso é um mecanismo, é uma fortaleza. Ou compensação. A gente vê muito esses mecanismos de compensação, é onde entra a religiosidade. A gente fica tentando vencer o pecado com oração, com culto, com oferta. Olha, se a gente pudesse vencer pecado com oração, não precisava nem de Jesus ter morrido na cruz. Era só orar muito, que vamos vencer o pecado. Então, esses mecanismos de compensação, religiosidade, tem uma fortaleza, Jericó está aí, ou fuga. A pessoa sempre fugindo. Deus começa a tratar, ela foge. Ela sempre evitando uma prestação de contas. É aquela pessoa que se esquiva da correção. Ela não quer correção. Ela não quer, na verdade, vir realmente para a luz. Então, ela está sempre fugindo. Não é? Então, a coisa começa assim, a apertar por um confronto necessário. Deus está me dando uma palavra para mim ir para uma outra igreja. Aí diz, não viu, acho que aqui não deve ter disso aquelas pessoas que já passaram por todas as igrejas da cidade. Não é? Sempre fugindo. Veja bem, tem uma fortaleza aí. Ou áreas de descontrole. O inimigo sempre se infiltra por essas áreas de descontrole. Aqui é o conceito do pecado, né? Vem dessa questão, quem governa quem? Você governa os seus desejos, ou os seus desejos te desgovernam? Você governa os seus sentimentos, ou os seus sentimentos te desgovernam? É o que Paulo confronta os Efésios, não é? Sobre a ira. A ira é um sentimento legítimo que quebra a nossa indiferença, a injustiça, mas ele fala, irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira. Porque se ao invés de você governar sua ira, ela te desgoverna, você vai dar lugar ao diabo. Então, veja bem, uma coisa muito importante no aconselhamento é você identificar a natureza externa da fortaleza. Andai e observai a terra e a Jericó. A natureza externa. Começa por aí. Só que depois, olha só, na sequência, a Bíblia fala assim, entraram na casa de uma mulher. Penetrar a fortaleza. Eles chegaram em Jericó. Onde que a casa dessa mulher ficava? No muro? Na fortaleza. Era parte integrante daquela fortaleza. Veja bem que essa casa dessa mulher também não está fora de nós, não, viu? Às vezes o negócio está dentro. Tem estruturas dentro de nós aí que realmente os espias têm que ter acesso. Entraram na casa de uma mulher. Então, aqui a gente tem um aprofundamento do processo. O que é isso, você entrar na casa? O que é entrar na casa? Significa você entrar na história familiar. Você tem que entrar na história familiar. Você sabe que um dos maiores avanços que o Ministério do Aconselhamento fez foi isso.
o que, inclusive, tem uma linha da psicologia que chama psicologia sistêmica, não é? Que, na verdade, é a psicologia que eu diria bíblica, porque a Bíblia é sistêmica, não é? A Bíblia é um livro que leva em consideração o nosso sistema familiar, nosso sistema geracional, não é? É o livro das genealogias, sabe aquelas genealogias que você não gosta? Né? Mas como aquilo é importante. Você entender realmente o sistema familiar da pessoa. Eu acho que talvez, por influência da cultura americana, por muito tempo o aconselhamento você lidava com o indivíduo. Vamos atender essa pessoa, é um indivíduo. Mas, gente, não tem jeito. Como indivíduo, nós somos o resultado, o produto de um sistema familiar, sim ou não? É muito fácil, por exemplo, você chegar e rotular um filho de rebelde. Esse filho aqui, esse menino é rebelde. Mas não é que, tudo bem, ele está fazendo escolhas, mas essa não é a revelação toda. Querendo ou não, ele é o resultado de um sistema familiar disfuncional. A hora que você entra na casa, que você entra na história familiar, você vai perceber isso. Lá na nossa base, em frente à base, nós temos também uma casa de recuperação de viciados, né? E é muito curioso. Quem lida com pessoas adictas, né, viciadas, e você começa a incorporar no tratamento dessas pessoas o sistema familiar, você começa a ter resultados surpreendentes. Na maioria das vezes, quem que é o viciado? É uma pessoa que vem de um lar disfuncional, não é? Principalmente você não vê um pai e você vê uma mãe altamente disfuncional, tentando sobreviver em meio àquela bagunça que a família se tornou, não é? Na grande maioria das vezes, quando você então incorpora o sistema familiar da pessoa no processo de restauração dela, qual que é a primeira conclusão que você percebe? Que a mãe daquele viciado é muito mais doente que o viciado. E é ela que reforça o vício dele. Que nunca colocou limite, que sempre superprotegeu, que nunca responsabilizou, não é? Que se tornou uma mulher totalmente passiva, insegura. Às vezes o problema maior não é nem o viciado, é a mãe dele. E se não tratar o filhinho dela como ela quer, ela vai dar piti. Então, quando você começa a confrontar essas estruturas aí, você sabe que você começa a ter resultados de recuperação em até 75% dos casos. Enquanto se você não incluir o sistema familiar, é 5%. Você sobe de 5% para 75%. Você tem que entrar na casa. Você vai ter que entrar na história familiar. Não tem jeito. A Bíblia fala muito sobre isso, restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração. Discernir os esquemas de propagação de iniquidade, de injustiça, que realmente estão tão enfronhados no nosso sistema familiar, que aquilo ali se tornou uma cultura. Nós temos que mudar isso, mudar uma cultura, a conversa muda um pouco. Por que é tão difícil vencer a corrupção no Brasil? Porque esse negócio virou uma cultura, é normal. Você não chama a corrupção de pecado. Você pode até chamar de fraqueza, mas mesmo assim é normal, é ser esperto. Normalmente a gente chama de ser esperto. Agora, para mudar isso, realmente, olha, tem que ter umas conversas bem corajosas. Penetrar na fortaleza, entraram na casa. E fala assim, de uma mulher. Aprofundar um pouquinho mais aqui. Uma mulher. A gente pode fazer uma aplicação bíblica, porque Pedro, ele se refere à mulher como sendo vaso mais frágil, apesar que eu tenho dúvidas, né? Porque eu acho que as mulheres são mais fortes que os homens. Mas talvez vaso mais frágil, vaso, né? Pegando a parte física,
né? Porque o conceito de vaso é o barro, é o corpo. A mulher tem um corpo mais frágil do que o homem, não é? Então, o que isso quer dizer? Existe uma lei, quando você lida com essas fortalezas da alma, essas fortalezas da mente, esses sistemas corruptos de crenças, não é? Que quanto maior a fortaleza externa, tanto maior é a fragilidade interna. Ou seja, nós vamos ter que chegar, com a permissão da pessoa, nesses lugares onde a alma dela se fragilizou. É interessante, é muito comum a gente ver essa dinâmica que eu falei. Você vê pessoas com estereótipo, hoje é muito comum quando você vê essa questão das gangues, os comandos, as torcidas, não é? A gente, na verdade, tem muitos guetos na nossa sociedade hoje, que quando você olha o estereótipo, por exemplo, daquele jovem, daquele adolescente, rapaz, é um negócio assim, rapaz, intimidador. Tem gente que bota até chifre, serra o dente, não é? Todo tatuadão e tal, né? Estou aqui tecendo nenhuma doutrina sobre tatuagem, o cara tem tanto piercing que ele anda assim, blim, 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 anda até fazendo barulho, não é? Então você olha aquele cara, né? É muito comum a gente ver essa turma, o que você vê neles? É vamos dizer assim, uma disputa para ver quem é o mais crazy, o mais louco. É um culto ao escândalo. Eles querem chocar, escandalizar, pá! Mas, na verdade, toda essa rebelião, no fundo, é um pedido de amor. O que essas pessoas estão querendo? Por favor, alguém me ame. É um pedido de amor. Você vê aquela fortaleza. Eu lembro uma vez, fui numa base da Jocum lá no Rio, numa favela lá, e eu vi aqueles meninos, 14, 15 anos, com um fuzil maior que eles. Eles respeitavam a base da Jocum, então quando eles entravam na base, não era uma casa, a base, uma casinha lá, eu deixava o fuzil assim no muro e entrava. E eu ficava olhando essa cena. Você olha para um menino daquele, assim, o cara todo armado, todo negócio, de certa forma, de dar medo. Mas quando você vai conversar com ele, por dentro, tem pavor, pânico, fobias, porque eles sabem que eles estão numa fila que anda muito rápido. Então o cara tem que se armar todo. Quando a gente lida com o aconselhamento, a gente tem que chegar com a permissão da pessoa nesse ponto, onde a pessoa está fragilizada, onde ela tem vivido debaixo de condenação, agido com dissimulação, deslealdade, ela está tentando provar uma coisa que ela não é. Isso gera um desgaste, de onde pode nascer muitas psicopatias e até sociopatias. Por fora ela está mostrando uma coisa, mas por dentro é outra. Então tem que entrar no sistema familiar. Tem que chegar nesse ponto fraco, nesse ponto da dor. E fala assim, entraram na casa de uma mulher e vem esse detalhe, já estamos terminando, tá? Prostituta, cujo nome era Raabe. E dormiram ali. Então os espias, eles puderam compreender como eram as noites de Raabe. Não só entraram na sua casa, mas dormiram ali. É importante, no aconselhamento, você ter acesso às trevas da pessoa. O que ela está fazendo nas trevas?
Quais são as áreas que ela está mentindo, que ela está dissimulando, que no fundo, ela está se auto-sabotando, enganando a si mesma. Então, é entrar com a permissão da pessoa naquela área onde ela não queria que ninguém tivesse acesso. Sabe aquele ponto que você fala, isso aqui não, nem Deus entra, mas é lá que Deus quer chegar. É o ponto da dor, da culpa, da vergonha. Então, é muito importante o mapeamento, ter acesso, chegar nessa profundidade. Você, o pastor oferecendo graça, precisa de chegar no prostíbulo da alma. Áreas onde a pessoa se prostituiu, se vendeu, negociou valores, se autodegradou. Áreas de profunda dor, vergonha. É aqui onde se estabelecem essas prisões da culpa, do ódio de si mesmo. A base da fortaleza é a ferida. Ontem até a gente falou um pouquinho sobre essa questão da ferida, não é? Que leva a pessoa a fazer votos, e esses votos produzindo jugo. Ferida, voto, jugo. Então, aqueles votos, ninguém nunca vai saber disso. Isso que aconteceu comigo, a pessoa faz um pacto com a obscuridade, com as trevas, nunca traz aquilo para a luz. E não existe esse versículo, conhecereis a mentira e a mentira vos libertará. É sempre a verdade. Veja bem que esse prostíbulo está numa fortaleza que está dentro de nós, na nossa alma. Não está fora. Raabe não está fora, está dentro. Aliás, Raabe é a tipologia de uma identidade que pode e deve ser redimida. Veja bem, é uma mulher. É a nossa identidade. É impressionante como alguns pecados, principalmente no campo da imoralidade, como isso afeta a nossa identidade. Mas o aconselhamento precisa de chegar nessa profundidade aí, no prostíbulo da alma, onde a pessoa realmente negociou valores, negociou verdades, negociou a sua integridade, fez escolhas que ela nunca deveria ter feito, não é? Então tem que lidar com essas feridas, com esses abusos, áreas onde a pessoa de repente sofreu mesmo, sofreu abusos morais, físicos, verbais, sexuais, áreas difíceis, não é fácil lidar com essas coisas não é fácil tirar esse tipo de mordaça. Mas se nós queremos recuperar nossa identidade nesse processo de restauração da alma, nós vamos ter que chegar aí nessa profundidade. E é impressionante como que o resultado que isso deu, porque nós sabemos depois onde que Raabe foi parar. Raabe se tornou bisavó de Davi. Ela entrou para a linhagem messiânica. Genealogia de Jesus. Esse é o poder de uma identidade redimida. E é interessante, porque aqui realmente começa a acontecer uma aliança com Deus. Os espias estabeleceram uma aliança com ela. Se você ler esse capítulo, é tão incrível, gente, esse capítulo aí, porque no decorrer dele, primeira coisa que você vê, não são os espias pregando para Raabe, é a Raabe pregando para os espias. Então você vê a pregação da prostituta. Raabe prega para eles, olha, ouvimos dizer que vocês atravessaram o Mar Vermelho, que vocês fizeram com Og e Seom e tal, né? Prega para eles. Depois, ela intercede pela família. Olha, o que a gente pode fazer também para a minha família ser salva? Então, você tem a pregação da prostituta, a intercessão da prostituta, só faltou tirar a oferta.
E você vê aqui uma das reconciliações, aquilo que nós falamos sobre sistema familiar. Você lembra, olha só, nessa aliança que foi feita, quando você tem acesso ao prostíbulo da alma, olha a aliança que os espias fizeram. Você tem que trazer para dentro da sua casa a sua família. Quem tiver dentro da sua casa, na luz, por trás desse cordão escarlate vermelho, não é? Simbologia do sangue. O sangue não cobre pecados encobertos. O sangue cobre pecados descobertos. Então você tem que trazer para a sua casa. Agora, raciocina. O que levou uma mulher a ser uma prostituta? Pensa no que uma prostituta passa. As humilhações, os abusos. E você tem que trazer o seu pai para aquele lugar. A sua mãe. Eu não sei se você entende a dimensão da reconciliação que está acontecendo aqui. Gente, isso é libertação. Isso é libertação. Uma das maiores reconciliações familiares. Aí, sua identidade passa a ser redimida. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por cada homem, cada mulher que está aqui nesse lugar, teus filhos, teus servos. Muito obrigado. Só o Senhor sabe o preço que cada um deles tem pago. Senhor, e eu oro, realmente, como ministro do Evangelho, abençoando cada vida, cada casamento, cada ministério que está aqui representado. Que a sua boa mão continue fortalecendo, empoderando, dando toda a graça, toda a ciência, toda a sabedoria para que os teus filhos e as tuas filhas possam combater, não o mal, mas o bom combate da fé. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.